galera amada do Direito Civil, tudo bem com vocês? Para aqueles que esqueceram ou aqueles que não me conhecem, que é a primeira aula que vocês vão assistir, o meu nome é Ana Silva e eu sou professora de Direito Civil aqui da Cultive. Antes de começar a aula, eu sempre tenho uns recadinhos básicos para dar para vocês. Abre o Código Civil, pega uma aguinha, se coloca num lugar confortável, vamos ter um papo bem legal. Ah, e não esquece de compartilhar meu vídeo depois. Obrigada. Ah, que bom. Gente, minha aula hoje é sobre domicílio e extinção da pessoa jurídica. Em outras aulas aí, a gente já falou sobre pessoa jurídica de direito público, já falamos sobre pessoa jurídica de direito privado e hoje a gente vai falar sobre dois temas para terminar essa parte sobre pessoa jurídica. Qual é o domicílio da pessoa jurídica? Onde elas moram? O que vivem? O que comem? Bom, a gente vai falar qual é a sede da pessoa jurídica, onde que eu posso encontrá-los, se eu quiser demandá-los, para onde que eu vou. E também, agora que a gente sabe como que institui uma pessoa jurídica, a gente tem que saber também como é que a gente extingue uma pessoa jurídica. E esse é o objetivo da aula de hoje, estudar o domicílio e a extinção da pessoa jurídica. Vem comigo. Domicílio. Para começar, o que é domicílio? Domicílio é a sede jurídica onde aquela pessoa jurídica responde pelos seus direitos e pelas suas obrigações também. Lembra que a gente sempre fala, né? Por que a gente estuda pessoas dentro do direito civil? A gente tem que saber individualizar toda e qualquer pessoa, aquelas que são sujeitos de direito e de deveres, para que se haja algum problema dentro das relações jurídicas regidas pelo Código Civil, eu possa saber aonde encontrar essas pessoas para eu conseguir dirimir aí os meus conflitos. Então, maravilhoso, o Código Civil traz pra gente no artigo 75 a questão do domicílio. No caput e nos incisos, ele começa falando sobre o domicílio da pessoa de direito público. Olha só o que ele diz. Quantas pessoas jurídicas o domicílio é? Da União é o Distrito Federal. Dos estados e dos territórios, as suas respectivas capitais. E do município, o lugar onde funcione a administração municipal. Só é interessante a gente colocar um adendo aqui, se por exemplo a União for demandada, você quer demandar contra a União, posso sim entrar não no domicílio do réu, que seria o Distrito Federal, mas posso entrar no domicílio daquele que está demandando, ok? Para facilitar a vida daqueles que querem entrar contra a União. É uma questão aí, né, de competência, vocês vão estudar isso lá naquela matéria linda também, que é a de processo civil. Bom, falamos sobre a pessoa jurídica de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, também previstas no Código Civil, parágrafo 1º, artigo 75. Diz o parágrafo 1º. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticado. Ou seja, qualquer lugar que aquela pessoa jurídica exista, pode ser mais de 1, pode ser mais de 10, pode ser mais de 20, pode, qualquer lugar pode ser sim considerado domicílio da pessoa jurídica. De novo, por que eu estou estudando o domicílio da pessoa jurídica? Gente, se eu tenho um problema com uma grande empresa, que ela tem na capital 20 lojas, no interior em cada cidade ela tem uma loja, posso demandar contra qual? Contra qual delas eu queira, dentro das regras de competência, ou do direito do consumidor, ou dentro da competência do direito civil, tá ok? Então, é muito importante a gente saber aonde encontrar essas pessoas, para a gente saber aonde demandar contra essas pessoas. É interessante colocar aqui, matriz e filial. Matriz e filial não possuem o mesmo CNPJ, mas é a mesma empresa. Se eu tenho um problema com uma filial, eu tenho que entrar contra a matriz, que é a principal? Não. Acabei de ler o artigo 75, parágrafo único, primeiro. Parágrafo primeiro para vocês, dizendo que se tiver em diversos lugares, o domicílio é onde ela for encontrada. Se eu posso demandar na filial ou também na matriz. E se a administração dessa pessoa jurídica que eu quero demandar for no estrangeiro? Se acalmem, o Código Civil traz pra gente. Se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento cito no Brasil. Aonde ela estiver no Brasil, é o domicílio dela competente. Não preciso demandá-la fora do país, certo? O Código Civil traz tudo pra gente, é só sentar aí de noitinha, começar a ler 10 na prova da ordem. Bom,
Passamos já na primeira etapa da aula falando sobre o domicílio da pessoa jurídica. Então agora a gente vai para a segunda etapa. E a gente vai falar sobre a extinção das pessoas jurídicas de direito privado. Vamos lá. Corporações. O que são corporações? São aquelas que têm, são as associações e as fundações, certo? Vamos ver como é que a gente faz a extinção. Por deliberação dos seus membros através de distrato, ou por termo extintivo, ou quando foi determinado por lei que aquela fundação ou aquela associação deve ser extinta, ou por dissolução judicial. Veja que não existe a possibilidade de a gente colocar, da gente fazer essa extinção de modo automático. Hoje existe, amanhã não existe mais. Uma vez que tem a necessidade de fazer a liquidação dos bens. Imagina o seguinte, uma pessoa física morre. Pra gente não é muito natural que se abra o inventário para partilha, né, arrecadação e partilha dos bens, para ver quais herdeiros vão receber e quanto eles vão receber. Da mesma forma, a pessoa jurídica deve haver a liquidação dos bens. Cada sócio tem direito ao seu quinhão. Se for a associação, os bens são destinados às entidades e fins não lucrativos. Não existe a divisão entre eles, mas sim em relação às outras entidades que têm a mesma finalidade. O que eu queria, que a parte mais importante, que a ordem adora de paixão, é o artigo 69. O artigo 69 fala sobre a extinção das fundações. Vamos dar uma lida devagarzinho comigo. Eu sei que é chato ficar lendo artigo, mas só esse. Prometo para vocês. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo da sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto em outra fundação, designada pelo juiz que se propõe a fim igual ou semelhante. A fundação é aquele conjunto de bens que tem uma finalidade, que está uma das finalidades previstas no artigo 62. Extinguiu a fundação, pega esses bens e, em regra geral, esses bens vão ser incorporados a outras fundações que têm a mesma finalidade, os mesmos objetivos daquela que foi extinta. Terceira parte da aula e última. Relaxa, tranquilão agora. Para acabar essa parte de pessoa jurídica, eu queria conversar com vocês sobre alguns entes despersonalizados. Existem algumas figuras que estão previstas até no Código Civil, que mexem muito dentro do direito, mas que elas não têm personalidade jurídica e por isso não são consideradas pessoas jurídicas, nem de direito público, quiçá de direito privado. A primeira delas é a família. A família, ela é um ente despersonalizado que possui muita força dentro da nossa sociedade, vez que é o núcleo, é a base da nossa sociedade, assim como previsto no artigo 226 do Código Civil, da Constituição Federal. 226 da Constituição Federal. Por isso é chamado um ente, porque de extrema importância para o nosso ordenamento jurídico, mas que não possui uma personalidade jurídica propriamente dita. Segunda entidade que eu queria conversar com vocês é o espólio. O espólio é um conjunto de bens formado pelo patrimônio daquele que faleceu. Imagine uma grande redoma, assim, uma bola, que eles colocam todo o patrimônio daquela pessoa que morreu ali dentro. Isso é o espólio. O espólio fica ali, imagine, voando assim, uma casa, passa um dinheirinho ali, passa um contrato que ele não pagou, uma dívida ali que acabou ficando para trás. Isso é o espólio, é o conjunto de bens, direitos e deveres formados após a morte de uma pessoa, prevista no artigo 1784. O espólio, ele não tem personalidade jurídica, tanto é verdade que ele deve ser representado em juízo através do seu inventariante. Mas não é por isso também que o espólio tem um CNPJ, um Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Não pode ser considerado, então,
pessoa jurídica. Terceiro ente que eu queria conversar, a herança jacente e a herança vacante. Abre para mim o artigo 1819 lá do Código Civil, já que é uma matéria que está bem lá no finalzinho, que a gente vai estudar quando a gente falar sobre sucessões. Artigo 1819 da herança jacente. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo, notoriamente conhecido, os bens da herança, depois da arrecadação, ficarão sob a guarda e a administração de um curador até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração da sua vacância. A herança jacente é aquela herança que ninguém ainda se pronunciou ou que ninguém conhece nenhum herdeiro para herdar todos aqueles bens. Então ele fica lá um tempinho, sendo administrado e cuidado. Depois, passado um tempo que não, chamados por editais, os herdeiros, esses não comparecerem ou esses não existirem, essa herança jacente, ela vira herança vacante. Também é considerado um ente despersonalizado, também não fala sozinho, só fala, né, representado através do seu administrador e não pode não ser considerado pessoa jurídica, mas é um ente despersonalizado. Massa falida. A massa falida, a pessoa jurídica decreta falência uma vez que os seus passivos, ou seja, suas dívidas, maiores que os seus ativos, ou seja, maior do que o seu patrimônio. Decreta-se falência. Vira esse conjunto de bens, direitos e obrigações uma massa, que a gente chama de massa falida. A massa falida não é pessoa jurídica, é ente despersonalizado, mas ela é representada judicialmente pelo seu síndico, aquela pessoa que administra todos aqueles bens, uma vez que os devedores, pois falidos, previamente já considerados falidos, não têm a possibilidade de administrar, alienar os seus bens, e somente o síndico tem essa possibilidade. Sociedade de fato. Imagine essas empresas de fundo de quintal, digamos assim, são as empresas sem constituição formal. É uma sociedade de fato, mas não é uma sociedade de direito, que juridicamente ela acaba por não existir nesse universo maravilhoso jurídico. Mas, na nossa realidade, aqui ela existe. Muito interessante é a posição do Flávio Tartucci, que fala pra gente que o próprio concubinato é sim uma sociedade de fato, porque o concubinato ele não é reconhecido por lei, mas existe ali uma sociedade de fato, onde as pessoas estão juntas e até mesmo às vezes construindo patrimônio. Sociedade irregular. As sociedades irregulares são aquelas que possuem um estatuto de criação, mas não foram registradas no seu respectivo cartório. Não existe o registro, somente existe aí o seu contrato social, mas ela não está formalizada. E por fim, o condomínio. O condomínio não é chamado de pessoa jurídica, mas existe controvérsia, e a controvérsia é muito grande dentro da doutrina, porque o condomínio tem sim CNPJ. Então, cuidado com os entes despersonalizados. Alguma dúvida? Gente, espero vocês aqui na próxima aula Direito Civil na Cultive. Não esquece de compartilhar meu vídeo, tá bom? Beijo, até a próxima!